presidente Lula participou na noite do dia 15 de abril de um jantar com ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte em Brasília. Aí fica aquela pergunta, onde é que está a independência entre os poderes? Né? O Senado, a gente pergunta, a sociedade pergunta, e o Senado? Aí vai um parlamentar com o artigo 53, que é claro, a inviolabilidade do direito da fala, das opiniões, dos votos, e vão questionar, interpelar o rapaz, um cidadão eleito pelo povo brasileiro. É um negócio incompreensível o que nós estamos passando no Brasil. Minha solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten e meu repúdio a essa atitude de uma entidade tão respeitada ainda no Brasil pelo conjunto da obra, embora esteja sendo omissa nos últimos tempos. Quem pagou as despesas dos ministros do STF em Londres? É lógico, né? Os deputados estão revoltados, senadores, todos da oposição ao governo Lula. Querem saber de onde saiu esse dinheiro. Será que foi dinheiro nosso, dinheiro público do povo conservador, do povo trabalhador, do pagador de impostos? Lembrando que, independente do seu viés político, todo o dinheiro gasto com todos esses órgãos públicos são nosso, tá, gente? É nosso. Até mesmo porque é ele, o senador Eduardo Girão, que, revoltado com isso, resolveu em tribuna pedir a verdade. Ele quer saber quem pagou essas despesas. Mas não é só ele, não. Vejam esta notícia. Logo depois, o senador Eduardo Girão, em tribuna, quer a verdade, assim como todos nós queremos. Quem pagou todas essas despesas dos ministros do STF para Londres? Vejam. A pedido de Bia Kicis, TCU vai apurar viagens de ministros de Lula em aviões da FAB. Serão analisadas questões como legalidade, economicidade e eficiência do uso das aeronaves. Após pedido pela deputada Bia Kicis do PL, o Tribunal de Contas da União, TCU, decidiu realizar uma auditoria para avaliar as viagens feitas pelos ministros do governo federal em voos da Força Aérea Brasileira, da FAB. A solicitação do presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara pede que sejam analisadas questões como legalidade, a economicidade e a eficiência do uso das aeronaves. O federal, ninguém sabe quem pagou, quem estava lá, né? Parece que todas essas críticas que cada vez mais os brasileiros têm a essa postura de alguns ministros dos nossos tribunais superiores não adianta nada, né? Então, é importante essa reflexão, é importante a abertura à imprensa. A imprensa do Brasil, eu acho que praticamente, por unanimidade, está perguntando por que não pôde fazer entrevista, por que não pôde cobrir o evento, né? Por que essa falta de transparência? Inclusive, senhor presidente, em nome da ética, da transparência, eu estou acionando pelo portal de transparência, a nossa equipe já foi autorizada para buscar essas informações que são importantes, né? Para que a gente tenha efetivamente as respostas de tudo isso, o que está acontecendo. Nós temos que ter muita fé, muita resiliência nesse momento, porque os valores estão invertidos na sociedade, né? Você pega o que aconteceu com o parlamentar congressista, com o Marcel Van Hatten, nesse final de semana, interpelado aí pela OAB, o presidente da OAB, com declaração muito forte, enquanto deveriam bater palma para um parlamentar que faz o que a OAB deveria fazer, que é defender a Constituição, que é apontar desvirtuamento do nosso ordenamento jurídico, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, mas não. Se calam perante os poderosos, aí vai um parlamentar com a... Peraí que eu vou fazer xixi. Eu vou colocar pedacinhos do parlamentar falando. Aí vai um parlamentar com o artigo 53, que é claro, a inviolabilidade
do direito da fala, das opiniões, dos votos, e vão questionar, interpelar o rapaz, um cidadão eleito pelo povo brasileiro. É um negócio incompreensível o que nós estamos passando no Brasil. Minha solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten e meu repúdio a essa atitude de uma entidade tão respeitada ainda no Brasil pelo conjunto da obra, embora esteja sendo omissa nos últimos tempos. Ser respeitada. E as 3 perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos nesse momento é: o que diário concorrer? Ainda que sejam profundamente erradas, horríveis. Como disse ontem Fernando Schiller, que ele é a favor de que até as ideias erradas, aliás, essa essência da liberdade de expressão, 156 votos em 2010, 14.068 votos. Por isso, para concluir, eu digo como nós superamos isso e tento responder para vocês, continuando a falar. Se preciso gritar, mas jamais parar. Muitos me perguntam no momento em que temos dificuldade na Câmara, apresentamos a CPI do abuso de autoridade e queremos que seja instalada logo. Apresentamos um projeto de lei para que o TSE pare com essas iniciativas legislativas e vamos trabalhar para que ele prossiga. Temos tratado de levar pessoas às ruas em manifestação, o que é fundamental. Mas quem critica um parlamentar por supostamente apenas estar falando, não entende talvez que o parlamentar tem como principal função, Tiago Alves e Felipe Camusato, falar, expor, se insurgir, se indignar. Porque no momento em que pararmos de falar, fomos derrotados. E esse momento para mim só virá o dia que eu estiver, como se diz em inglês, 6 pés abaixo da terra. Porque eu continuarei falando até o fim e tenho certeza que todos vocês vão continuar e falar cada vez mais sobre essa situação para que não só o Brasil, mas o mundo saiba que nós vivemos sim hoje numa ditadura. Mas nós queremos democracia, Estado de Direito e, sobretudo, liberdade. Muito obrigado. Essa fala dele tá ótima. Mas eu só quero reafirmar a minha admiração histórica à OAB e que as pessoas de bem daquela entidade, da Ordem dos Advogados do Brasil, se posicionem sobre o que está acontecendo no Brasil. É aquela velha história. O errado é errado, mesmo que todos façam. Né? O certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então, a gente precisa, como Martin Luther King, um grande pacifista e humanista, dizia o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos violentos, mas o silêncio dos bons. Então, senhor presidente, em meio a tudo isso, a nossa voz. O Senado precisa cumprir seu papel para defender a população, apontar o que está errado, para que a gente volte a ter um ordenamento, um Estado democrático de direito no nosso país. Porque enquanto o Brasil acompanha com crescente perplexidade as denúncias de abusos cometidos por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, no caso, por exemplo, dos arquivos do Twitter que foram liberados, até a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos está atenta e demandando sobre esse assunto as autoridades brasileiras, né, que estão colocando em risco, no meu modo de entender, a liberdade de expressão no nosso país. O presidente Lula, olha só, em meio a tudo isso, o presidente Lula participou na noite do dia 15 de abril de um jantar com ministros do STF, na casa de Gilmar Mendes, decano da Suprema Corte em Brasília. Aí fica aquela pergunta: onde é que está a independência entre os poderes? Né? O Senado, a gente pergunta, a sociedade pergunta, e o Senado assistindo a tudo isso? Precisamos agir. Sim. Na reunião, os ministros pediram que o presidente Lula desse apoio ao STF e ajudasse na articulação para blindar o avanço de propostas no Congresso Nacional que visam atacar o STF. Olha o absurdo. Discutiram também as recentes denúncias de Elon Musk contra o ministro Alexandre de Moraes, que estão sendo apuradas pela Comissão de Assuntos do Judiciário do Congresso norte-americano, com repercussão mundial, né? Participaram do jantar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, né? As duas últimas indicações feitas por Lula, coincidentemente. Além deles, o ex-ministro do STF, né? Ricardo Lewandowski, que também é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, e o Jorge Messias, advogado-geral da União. Olha que jantar interessante, reunindo essas autoridades em Brasília, né? O eminente caráter político desse jantar pode ser confirmado com várias declarações mencionando que o STF estaria sendo, abro aspas, atacado, o que demonstra mais uma vez
como alguns ministros não suportam ser criticados por serem imunes, talvez, ao erro humano. Ou então as declarações de Flávio Dino dizendo que sua posição é a mesma do presidente Barroso. Olha o corporativismo aí. Abro aspas. O STF não está buscando debate político com Elon Musk. Fecho aspas. Não é competência de nenhum ministro do Supremo estar preocupado com as eleições do parlamento brasileiro. Se vai ser mais um ou menos um conservador. Né? Seu papel é julgar de acordo com a lei. Já a declaração de Dino revela mais uma vez todo o claro e abusivo ativismo judicial praticado por vários ministros do Supremo. Né? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, corroborando com isso, se disse preocupado com o avanço dos conservadores no Senado. O que seria da eleição do presidente do Senado em 2026, por exemplo? É a preocupação com o impeachment? É isso? Então, está aberta a caçada aos conservadores do Brasil? É isso, doutor Irã? Se o senhor se considera conservador, o presidente Lula manifestou interesse de fazer novos encontros com ministros do STF. Pode inclusive isso. Os indicados por Bolsonaro, os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Vários integrantes do governo vêm dando apoio público ao ministro Alexandre de Moraes. É o sistema se autoprotegendo, né? Vários integrantes do governo chegaram a reproduzir a fala de Moraes. Qual foi ela? Que dizia o seguinte, abro aspas, as redes sociais não são terra sem lei. E o ministro Paulo Pimenta, em solidariedade, chegou a dizer que, abro aspas, o Brasil não é e não será o quintal da extrema-direita. Olha só, agora a extrema-esquerda não existe nesse país. É estranho isso, né? Essa semântica. O jornalista Felipe Moura Brasil, que eu tenho o maior respeito, comentou que, abro aspas, enquanto o corregedor indicado por Lula ao STJ afastava juízes da Lava Jato, como a que condenou Lula, ministros do STF jantavam com Lula e seu intermediário Lewandowski na casa de Gilmar, cobrando ao presidente a defesa deles e de sua agenda política. Olha. E cadê as manchetes sobre isso? Né? Refere-se aqui, né, pergunta do próprio jornalista Felipe Moura Brasil. Cadê as manchetes de conluio? Refere-se aqui ao silêncio jornalístico de parte expressiva da grande mídia, mesmo diante do avanço inconstitucional da censura prévia no Brasil, é claro. Enquanto isso, cresce por todo o país o descontentamento contra os abusos cometidos por alguns desses ministros, em acordo com por todo o país, o descontentamento jornalista Felipe Moura Brasil. Cadê as manchetes de conluio? Né? Refere-se aqui ao silêncio jornalístico de parte expressiva da grande mídia, mesmo diante do avanço inconstitucional da censura prévia no Brasil, é claro. Enquanto isso, cresce por todo o país o descontentamento contra os abusos cometidos por alguns desses ministros, em acordo com os interesses do governo federal. Vocês, o que acharam deste absurdo? Ministros do STF se juntando com o governo Lula para jantar e ali discutirem o que de fato está acontecendo no Brasil. Vocês viram falar até de Elon Musk. Isso realmente demonstra que eles estão se borrando de medo do bilionário. Mas a questão não é só isso não. Os poderes são harmônicos, porém independentes entre eles. Mas se eles estão se juntando para se blindar, será que é isso que está acontecendo? É surreal o ministro do STF jantando com o governo. Isso nós nunca vimos, mas no governo Lula tudo é possível. O problema disso tudo é que eles querem de alguma maneira que não recebam. O problema disso tudo é que eles querem com isso é barrar as redes sociais, é acabar com a liberdade de expressão no Brasil, porque eles não aceitam ser criticados. Como pode uma figura pública não aceitar ser criticada?
Até mesmo porque Alexandre de Moraes já havia dito que quem não quer ser criticado não venha para a vida pública. Pois bem, mas esta fala ficou para lá, né? Não se põe mais. Pois bem, essa fala dele foi jogada ao léu, né? Porque eles não estão cumprindo isso. E vocês, o que acharam desta notícia? Deixe aqui nos comentários. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo. Além de ajudar meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Muito obrigada a todos vocês. Até o próximo vídeo.